Grande abraço a você ligado na Rádio Futebol Clube. Está no ar o Bom Dia Esportes. A cada rodada que passa, o Flamengo aumenta a distância para o vice-líder. Seleção brasileira já está em Sochi. Hoje, dia de folga. Amanhã começam os trabalhos para a Copa do Mundo. Na quarta-feira ainda tem jogo pelo Brasileirão, hein? Na quinta, começa a Copa. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você, aqui na Rádio Futebol Clube. Então, venha conosco, você que é apaixonado por esportes. Hoje, segunda-feira, dia 11 de junho de 2018. Véspera do Dia dos Namorados, hein? Já comprou o presente, Fábio Salgueiro? Bom dia. Fala, Carlos Lima. Bom dia, um abraço a você, um amigo apaixonado por esportes. Já comprei presente, mas o presente eu dou todos os dias, né? Com amor, com carinho, com paixão e principalmente com respeito. Esse é o nosso apaixonado, eterno apaixonado, Fábio Salgueiro. Tudo bem, né, Salgueiro? Bom, olha, é o seguinte, hein, rapaz. Na semana passada, quando a gente fez o Bom Dia Esportes na segunda-feira, a vantagem do Flamengo era de 4 pontos. Aí veio a rodada do meio de semana, aumentou para 5. E agora, acabou o fim de semana, aumentou para 6. Ninguém segura esse Flamengo, Salgueiro? Lima, o Flamengo, a gente já vem cantando a bola do seguinte, né? Que o Flamengo, essa sinergia Flamengo-Maracanã e líder isolado e time bom, é difícil você segurar, né? E você disse bem, abriu 6 pontos do Atlético Mineiro e se nós vermos, está a 8 do Palmeiras que ele enfrenta na quarta-feira. Se por um acaso o Flamengo mostrar superação, vencer e abrir 11, olha... Mesmo nós tendo ainda todo o primeiro turno, a reta final do primeiro turno e o segundo turno, é uma vantagem de respeito. Então, realmente, a gente tem que ficar de olho. Sem dúvida nenhuma. Vamos falar muito do Flamengo, claro, né? O grande líder do Campeonato Brasileiro. Mas antes vamos dar uma repassada aqui nessa rodada de número 11 do Brasileirão, que teve quebra de tabu. No último sábado, o São Paulo foi a Curitiba e ufa! Ganhou do Atlético Paranaense. É verdade que o Atlético, né, não está vivendo uma grande fase, mas não importa. São Paulo jamais havia vencido na Arena da Baixada. E tem mais um detalhe. A gente fala muito do tabu da Arena, né? Mas desde 82 o São Paulo não ganhava do Atlético em Curitiba. Olha só, 36 anos de tabu. É uma coisa que estava realmente engasgada, né, na garganta do São Paulino, e o Nenê de pênalti fez o gol que garantiu a vitória e o São Paulo na terceira colocação do campeonato. A Chapecoense ganhou do Cruzeiro do Mano. O time do Mano também, quando a gente pensa que vai embalar, ele trava, né? Impressionante. 2-0 para a Chapecoense. O Vasco, na estreia do Jorginho, com um gol ali no último minuto, ganhou do Sport 3-2, um bom jogo em São Januário. E o único 0-0 da rodada, né, pertence a Corinthians e Vitória. O Corinthians, de novo, não conseguiu marcar. Em compensação, que não faltou ontem, né? Esses jogos todos que eu falei foram no sábado. Agora, no domingo, exceção feita ao Grêmio, chuva de gols, hein? Atlético Mineiro 5, Fluminense 2, lá no Independência. Bahia 3, Botafogo 3 na Fonte Nova. Ceará 2, Palmeiras 2 no Castelão. Aí a vitória magrinha do Grêmio, 1-0 diante do América Mineiro. Flamengo 2-0 no Maracanã diante do Paraná. E o Santos, de novo, perdeu. 2-1 para o Inter na Vila e a situação do Jair é cada vez mais insustentável, né? Flamengo 26, Atlético Mineiro e São Paulo 20, sendo que o Galo tem um saldo de gols superior ao do Tricolor e uma vitória a mais também. O Grêmio tem 19, é o quarto. Em quinto, o Inter também com 19. Em sexto, o Palmeiras com 18 pontos. Os 4 últimos, Atlético Paranaense, Bahia, Paraná e Ceará.
E olha, Salgueiro, o Santos deu sorte, porque se o Atlético tivesse pelo menos empatado com o São Paulo. Não, o empate não daria porque o Santos tem uma vitória a mais. Mas se o Atlético tivesse vencido o São Paulo ou o Bahia tivesse vencido o Botafogo, nesse momento o Santos estava na zona do rebaixamento outra vez. Que coisa o time do Peixe, hein, Salgueiro? É verdade, Carlos Lima. Olha, essa rodada eu reputo como uma das melhores rodadas do Campeonato Brasileiro até agora. Média de 3 gols por jogo, foi uma chuva de gols no domingo. No sábado, a única coisa ruim mesmo foi esse empate sem gols do Corinthians. O Corinthians melando até a média de gols, né? Realmente do Campeonato Brasileiro, mas foi uma rodada que chama atenção. Essa derrota do Santos na Vila, com 2 lances de pênalti muito polêmicos também, né? Tanto o do Internacional como o do Santos também, eu não marcaria nenhum dos dois. Mas, enfim, foi uma rodada realmente repleta de gols e de emoção. O Santos eu estou achando realmente que, infelizmente, para o Jair Ventura não vai dar, porque a gente sabe, não que eu conteste a sua convicção, o seu planejamento, a sua forma de trabalhar, mas eu admito e sei da pressão que envolve e do fato dos dirigentes não segurarem essa pressão, e a gente sabe o tamanho da corneta que é na Vila Belmiro, como as pessoas pressionam lá. Lima, o que tem me chamado a atenção é o seguinte: eu estou achando o Grêmio um tanto quanto econômico, né, nesse campeonato. Ele perdeu para o Palmeiras em casa, e a gente sabe que aí é um clássico nacional, mas venceu ontem o América Mineiro, e tudo bem, o importante é você somar pontos, principalmente que você vai ter uma parada agora, é importante você estar na ponta da tabela, ali brigando pelas primeiras colocações. Mas eu tô achando o Grêmio um tanto quanto titubeante, você não acha, não? Sabe o que eu acho, Salgueiro? Eu acho que no caso do Grêmio é uma fase, porque até um mês atrás a gente só falava em goleadas, né? O Grêmio teve uma semana que ele ganhou de 5-0 do Cerro Porteño pela Libertadores. Aí no domingo seguinte pegou o Santos, ganhou de 5-1, né? E a gente estava aqui enchendo a bola, não, o Grêmio, só goleadas, não sei o quê. Não, eu acho que é uma fase. O Grêmio tem 11 gols a favor e 5 contra, tem um saldo de 6. Realmente não chega a ser um super ataque, né? O melhor ataque do campeonato até agora é do Galo, né? O Atlético tem 22 gols, só que tomou 16. Então, também tem um saldo igual ao do Grêmio, de 6. Agora, quem está sobrando na fila, e normalmente quando um time faz uma campanha como a do Flamengo está fazendo, né? Isso acontece. O Flamengo tem 20 gols, 2 a menos que o Atlético. Só que ele tomou só 6, né? Então ele tem um saldo de 14. Né? O saldo do Flamengo é um saldo realmente espetáculo. O que o Flamengo tem de saldo, muita gente não tem de gols marcados no campeonato, né? Por exemplo, o Cruzeiro só fez 6, o Corinthians só fez 8, né? O próprio Palmeiras só fez 10. Então, o que o Flamengo tem de saldo, né, a maioria dos times não tem sequer de gols marcados no campeonato. Um time que tem um bom ataque, mas tem uma defesa ruim, é o Sport. Ele marcou 15 vezes, mas também tomou 15. Então, tem um saldo zerado. Então, sei lá, eu acho que o Grêmio está naquela de dosar elenco, sabe que o segundo semestre não será fácil, né, com Libertadores, Copa do Brasil. Eu acho que tá dentro da normalidade. Como foi normal perder do Palmeiras também, porque ali era um duelo de gigantes, nada também, nenhum desastre. A única coisa que chamou a atenção é que o Renato ficou o tempo todo dizendo: o pessoal vem aqui, só joga retrancado, é difícil, não sei o que, assim não dá. Aí quando pegou um time que encarou, foi pra cima, perdeu de 2-0. Então, eu não sei o que ele prefere, viu, Salgueiro? Jogar contra time retrancado e às vezes empatar, ganhar de 1-0, ou pegar time como o Palmeiras que vai pra cima dele e ganha o jogo. Foi a popular mordida na língua, né? Quem fala muito também, quem busca essa argumentação acaba tropeçando nas palavras. O Renato sentiu isso. Agora, o Grêmio, fato, é competitivo. Se por um acaso, Lima, for isso, e a gente tiver lá na frente essa convicção desse panorama que você traçou do Grêmio, nada mais é que um planejamento inteligente, né? Você segurar o pé na hora, você segurar um pouco, se poupar um pouco na hora certa para você acelerar lá na frente. Pode ser que seja isso sim. É que me frustrou alguns resultados do Grêmio nos últimos jogos. Agora, o importante é que ele não deixa de brigar na ponta da tabela. E vale ressaltar também, né, Lima, nessa rodada do final de semana, a bela vitória do Atlético Mineiro sobre o Fluminense, né? 5-2, uma chuva de gols, um jogo maravilhoso de muitos gols, e o time do Thiago Largue
também vencendo e continuando lá na ponta, né, Lima? Brigando pela ponta. Então vamos começar o desfile de vozes aqui na Rádio Futebol Clube. Bom, no sábado, um tabu foi quebrado e isso vai ficar na história do Diego Aguirre, né? O técnico que era o técnico hoje, mas lá na frente alguém vai dizer, olha, no dia que o São Paulo quebrou o tabu, o técnico era o Diego Aguirre. E ele, assim, no começo ele ficou meio assim, não quis falar muito de tabu, mas no final acabou falando. Eu estou feliz porque São Paulo ganhou fora de casa. Eu não presto muita atenção às estatísticas ou às histórias, mas é verdade que muitos craques com a camisa de São Paulo aqui não conseguiram ganhar. Então hoje eu quero ressaltar a todos os jogadores que hoje estiveram no campo, porque logramos uma grande vitória, merecida. Hicimos un buen juego y lo más importante es que estamos más perto de nuestros objetivos, que es estar en la decisión del Campeonato Brasileiro lá por el mes de novembro. Sabe o que o Aguirre me lembrou, Salgueiro? Aquele técnico na coletiva que não quer falar de arbitragem. Então ele fala assim, eu não gosto de falar de arbitragem, mas hoje teve um lance ali que nós somos prejudicados, tal. Ele fez a mesma coisa. Não, eu não dou bola para estatística, eu tô contente que o time ganhou, mas muitos craques estiveram aqui e não ganharam o jogo, como que diz. Aí a gente veio aqui e ganhou, né, Salgueiro? Num primeiro momento ele poderia até mostrar uma dose de humildade em não querer tirar o foco, né, dos seus jogadores, de não querer falar disso aí, de querer tratar como uma vitória normal, mas foi uma vitória importante para o São Paulo, né? O São Paulo ficou muito longe de ser brilhante, o Atlético Paranaense idem, o jogo foi fraco tecnicamente, nós pudemos acompanhar juntos essa partida. Agora, por outro lado, uma vitória na Arena da forma que aconteceu nesse momento do campeonato para o São Paulo, realmente é uma vitória importantíssima, porque isso dá respaldo e, acima de tudo, né, Lima, encorpa a campanha do Diego Aguirre, né? Ele é um cara que é muito contestado em algumas mudanças que ele faz, e principalmente eu até mesmo pego no pé dele, o fato dele realmente mudar muito o time de uma hora de um jogo para o outro, mas é a forma dele comandar, é uma forma dele armar as equipes, e ele gosta de trabalhar assim. Então, você conquistar uma vitória dessa importância, quebrando um tabu que, queira ou não, incomodava demais o São Paulo, porque você nunca ter vencido na Arena da Baixada, essa nova Arena da Baixada, era algo que incomodava demais. E aí colocar de quebra o time lá na ponta, brigando pelas primeiras colocações, num momento que você vai parar para a Copa do Mundo e você vai parar realmente numa situação confortável, né? Por exemplo, bem diferente da situação do Corinthians que está lá embaixo. Então, realmente, o Diego Aguirre merece os parabéns, sobretudo diante de um cenário do São Paulo que é um clube difícil de se trabalhar, é um clube que ele chegou realmente já na marca do pênalti, mas aos poucos ele vai conseguindo dar uma cara de time para esse time de São Paulo. 20 pontos ganhos, 5 vitórias, 15 gols marcados, 11 sofridos, 4 tomados, né? Deixa eu até ver aqui, se eu não me engano, Deixa eu ver aqui. 11 toma. Não, 4 era o saldo de gols. Perdão, ele marcou 15, tomou 11 e tem um saldo de 4. É isso. A melhor defesa do campeonato até agora, Salgueiro, você estava falando aí, é do Grêmio. O Grêmio só tomou 5 gols. Depois tem a do Flamengo e a do Cruzeiro, que tomaram 6 até agora no Campeonato Brasileiro. Bom, teve quebra de tabu, né, de tarde, lá na Arena da Baixada e tal, e à noite, né, lo de sempre, mais do mesmo, né? O Corinthians com seus problemas, mais uma vez o Wagner Mancini vai na Arena do Corinthians e tira pontos da equipe corintiana, né? E não deu outra, 0-0, e para variar, né, o Osmar Loz sempre enxerga um jogo que parece que ele tem um mundo paralelo dele ali, né? E ele falou desse empate corintiano. Tecnicamente cometemos muitos erros de passe, o que dificultou, acabou ficando um jogo muito intranquilo. Na segunda etapa fizemos uma correção de posicionamento e conseguimos controlar o Vitória, mesmo sofrendo alguns contra-ataques. Tivemos um número bem expressivo de finalizações, um número de escanteios, ou seja, conseguimos produzir as oportunidades para abrir o placar. E infelizmente não conseguimos fazer o gol. Em relação às críticas, eu particularmente não leio
o que é dito na internet, assim, não evito escutar reportagem esportiva, programa esportivo, então muito é de alguns amigos que falam, mas eu particularmente estou muito focado no trabalho, muito focado em melhorar o rendimento do Corinthians, muito focado em conseguir tornar essa equipe vencedora novamente e não dou atenção a esses detalhes. Será que ele, durante o jogo, ele trabalha com algum protetor de ouvido, Salgueiro? Porque ele pode até não ler crítica de jornalista, não ouvir, é um direito dele. Mas será que ele não ouve o torcedor lá na Arena do Corinthians também? Ou será que ele tampa os ouvidos ou não? É verdade, Lima. Essa é a pergunta que fica agora. É a primeira vez que eu fico com o pé atrás com os Osmar Loss e realmente ele cai um pouquinho no meu conceito, porque ele mostrou aí nessa colocação que ele fez agora, ele mostrou uma falta de humildade terrível. Uma coisa é você ter convicção nas suas ideias e você seguir o teu rumo, porque realmente se não se blindar e ficar ouvindo todos os lados, você perde realmente o foco do seu trabalho. Agora, por outro lado, você tratar uma opinião alheia dessa forma, realmente, para mim, ele perdeu muita moral. Ele perdeu muita moral, porque você tem que ter a humildade de ouvir e de você até, por que não, você tirar alguma coisa de especial ou de importante naquela colocação que o rapaz fez. Por exemplo, eu tenho uma convicção de um jogo do Corinthians que eu trabalho. Quando eu vou para a coletiva e ouço a argumentação do Osmar Loss, muitas vezes eu mudo a minha opinião sem melindre algum. Por quê? Porque de repente ele me mostra um lado que eu não estava sabendo, que eu não tinha tido a sacada, e com a argumentação dele eu refaço a minha ideia e minha opinião. Então, sinceramente, eu me decepcionei demais com ele, com essa declaração. E é aquela coisa, eu acho que da forma que as coisas estão tocando, o Corinthians tem um grande problema nas mãos, o André Sanches e seus pares, porque eles não imaginavam que o Corinthians ia cair tanto, ia sofrer tanto, ia sentir tanto a perda do Carille. Eles achavam que ia ser menos traumática essa transição de comando do Loss para o Carille, né? E não está sendo. Infelizmente, o Corinthians perdeu muito da sua identidade, o time perdeu muito do seu prumo, e o Corinthians vai ter problemas com os Osmar Loss. No jogo de sábado até criou um pouco mais em relação à partida diante do Santos e tal, mas tem algumas coisas que o Loss faz que não dá para entender, né? Ele colocar o menino lá, o Matheus Matias, aos 42 do segundo tempo, aí é brincadeira. Tudo bem, às vezes acontece, é uma em mil, e aí sempre a exceção é lembrada em relação à regra, né? Que... De repente o menino até poderia fazer um gol lá, um escanteio, um bate-rebate, ou ele de cabeça, e aí o Osmar Loss sairia consagrado. Mas se a gente analisar friamente, né, um rapaz está tentando aí o seu espaço no Corinthians, querendo mostrar alguma coisa, você colocar um cara faltando 3, 4 minutos, quando o time está ganhando, né, até para dar um pouco de movimentação, para ele sentir um ambiente do estádio, né, a torcida tal, para homenagear algum jogador que durante a partida estava bem, aí você tira, o cara sai aplaudido, beleza, né? Agora 42 de segundo tempo, tendo que ganhar, aí você pega, coloca o moleque assim, jogado lá, largado, coitado, ele não sabia nem onde ele estava, para que lado que ele corria. Então essas coisas é que, sei lá, pode ser que lá na frente o Loss, né, aprenda com seus erros, seja o melhor técnico do Brasil, né? Muitas vezes acontece. O Cuca, quando voltou para o Palmeiras, os primeiros 6 jogos ele perdeu todos, você lembra disso? Ele perdeu até um jogo lá do Água Santa, como é que é aquele time? Água Santa, né, de Diadema, que levou o jogo para Presidente Prudente e ganhou acho que de 4-1 do Palmeiras. Quer dizer, foi uma tragédia, mas era o Cuca, né? Era um cara que já havia sido campeão de Libertadores e tal, e ele chegou com a maior tranquilidade e falou assim, olha, é o seguinte, a gente está perdendo aqui no Paulista, mas nós vamos ganhar o Campeonato Brasileiro, e ganhou mesmo, né? Então, às vezes acontece, o cara começa mal e depois ele se reabilita. Agora, eu não sei se o Loss tem esse pedigree todo para bater no peito e falar, realmente o começo não tá legal, mas pode apostar que lá na frente o time, né, vai estar nos cascos, tal, na ponta dos cascos. Ele não tem lastro para fazer isso. E o que é pior, não vai ter elenco também, né, Salgueiro? Porque se já está ruim, no segundo semestre, com certeza vai piorar. Porque vai ter jogador saindo e o André já avisou que não tem dinheiro para contratar. Então, o torcedor do Corinthians, olha aqui, ó, 9º colocado, tal, tem que torcer para ficar entre o 16º para cima.
porque o segundo semestre, pelo que a gente está sentindo aí, vai ser de pancadas, não é isso, Fábio Salgueiro? Sem querer ser profeta do apocalipse, mas é só analisar. Se agora tá ruim, né, com jogadores, se bem que no jogo de sábado também não tinha Balbuena, não tinha Romero, tá uma colcha de retalhos, né, o time do Corinthians. Isso é um fato. Mas é que a gente percebe que ou o time é um time muito letárgico, como foi contra o Santos, né, um time que não empolga. Ou então, por exemplo, contra o Vitória, pelo menos, teve correria, né? No segundo tempo foi uma correria, correu pra lá, correu. Mas você percebeu que era uma correria desenfreada, sem coordenação, né? Meio que vamos, tal. Então, quem sabe nessa parada aí da Copa ele consegue achar um ponto de equilíbrio, né, Salgueiro? Ô Lima, a gente tem que ir por partes aí. Esse ponto de equilíbrio é difícil, né? Você conseguir, porque realmente o time está muito desequilibrado. Eu não sei se nessa parada ele teria toda essa competência, principalmente material humano, para conseguir isso, né? Por mais que você faça ressalvas que o Corinthians estava com uma colcha de retalhos, ou eu pelo menos tento seguir essa linha de raciocínio do bom senso e cobrar o time na mesma proporcionalidade que ele pode oferecer e que a partida oferece ao time. Por exemplo, na Arena de Itaquera, por mais que você tenha uma coxa de retalhos, você perder pontos por Vitória, lá na frente vai fazer muita falta, né? É só a gente ver, sentir e acompanhar a campanha do Vitória para você poder cobrar o Corinthians um pouco mais, né? Então, realmente, isso para o Corinthians foi uma ducha de água fria, mostra só o mau momento do time mesmo, mostra só o mau momento do Osmar Loz no comando. Infelizmente ele não consegue abstrair ou tirar alguma coisa desse time, e isso é muito ruim, porque o Corinthians ele tinha como projeção, acredito, dar uma parada na competição um pouco mais acima na tabela, e a gente está vendo que não vai acontecer, infelizmente, né? Porque eu não quero deixar passar batido em comentar também o fato do Corinthians, o fato do Osmar Loz colocar o Thiago Matias só no finalzinho, o menino aí. Realmente isso é muito ruim, Lima. Me soa que nem aquelas contratações que o treinador não pediu e quer queimar o jogador, né? O Cuca fez muito isso com o Borja no Palmeiras, nessa segunda passagem dele, de colocar o Borja aos 43, 44 minutos de jogo, e o Borja foi um cara que custou mais de 40 milhões, é um desrespeito com o profissional e um desrespeito com a instituição, né? Então, realmente, eu acho que está faltando um pouco de sensibilidade para o Osmar Loz também. Eu acredito que ele esteja seguindo a convicção dele, isso é importante. Eu acho que todo treinador que tem a convicção tem que se blindar e tem que seguir, mesmo porque se ele for ouvir todo mundo, ele complica as coisas. Mas ele está tropeçando em algumas coisas. Ele erra demais no comando do Corinthians. Quando ele não coloca o Casinha, ele coloca o Sheik. E eu já defendi isso aqui publicamente, defendo nas redes sociais. Eu prefiro deixar o Pedrinho em campo cansado, exausto. Eu prefiro deixar o Romero cansado, exausto, exaurido em campo, do que colocar o Emerson Sheik e o Casim. Não tem condição. Então, realmente, eu acho que ele tem que rever as ideias dele, e por mais que ele tenha um elenco enxuto, um elenco complicado de opções, eu acho que às vezes ele faz algumas escolhas muito equivocadas. E a tendência, como você mesmo disse, Lima, depois da Copa do Mundo, é o cenário realmente piorar, porque o Corinthians tende a perder de 2 a 3 jogadores. E eu tô dando uma olhada aqui, Salgueiro, só por curiosidade, né? Na volta da Copa, primeiro jogo do Corinthians, o Botafogo na Arena. Botafogo é uma incógnita, né? O Corinthians pode atropelar, como pode perder de 1-0 no contra-ataque. É um time que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Aí vem o São Paulo no Morumbi, né? São Paulo numa grande fase, não sei se depois da Copa vai manter, mas aí o Cruzeiro é na Arena, mas é o Cruzeiro, né? Quem não tá ganhando nem do Vitória, imagina do Cruzeiro. Aí o Vasco no Rio, né? O Vasco agora com o Jorginho, tá um pouco mais animado. Aí recebe o Furacão, que sempre complica a vida do Corinthians, principalmente quando joga em São Paulo. Aí a Chapecoense fora, e na última rodada do primeiro turno o Grêmio na Arena. Ou seja, a sequência do Corinthians no campeonato depois da Copa, se a coisa não der uma melhorada, olha, é para desabar de vez na tabela. Por se falar em vacilo, ontem eu vou dizer um negócio para você. Eu fiquei irritado com o Palmeiras. Eu estava narrando o jogo do Palmeiras ontem com o Ceará. Incrível, né? A bobeira. Eu não quero tirar os méritos do Ceará, que reagiu. Parabéns. O pessoal comemorou como se tivesse sido um título ontem. Tinha que comemorar mesmo. Mas, poxa, começa o jogo, Palmeiras 1-0, com 5 minutos. Aí, menos de 20 minutos, uma roubada de bola
uma falha do zagueiro, o Dudu vai lá, faz 2-0, falei, pronto, agora, eu ainda até falei, abriu a porteira, tal, o Palmeiras imaginava uns 4, 5 do Palmeiras, mano. Aí o time começa, como diz o Zé Boquinha, com aquele futebolzinho caranguejo, toca pra lá, toca pra cá, toca pra trás, toca pra lá, toca pra cá, toca pra trás, e aí o Ceará achou um golzinho ali no cruzamento, e no segundo tempo, quando o Palmeiras poderia ter matado o jogo, porque o Ceará saiu pra tentar um empate, também não matou. E aí veio o castigo. Olha, ontem o Palmeiras foi irritante, mas o Roger gostou. O Roger achou que o Palmeiras jogou bem. Hoje nós fizemos um belo no jogo. O Lisca soube muito bem, no primeiro tempo, tentar nos amarrar, né, botando um tripé de meio, impedir que a gente flutuasse. Um segundo tempo no ímpeto, no desejo de perto do torcedor conseguir o gol de empate, mas eu não posso tirar o mérito da nossa equipe, que fez um belo do jogo. Né? Temos que aprender a controlar nesses finalzinhos de jogo, né? Um placar à frente, né? E aí nesse momento saber fazer o jogo certo para que o adversário tenha menos chance de chegar ao nosso gol. Será que o Loz está fazendo escola, Salgueiro? O Roger também está começando a ver outros jogos, assim, que não dá. O começo do Palmeiras foi bom, agora dizer que o Palmeiras fez um belo jogo, pelo amor de Deus. Então, Lima, até porque não dá para falar que fez um belo jogo, se tomou um gol no final e tropeçou contra o Ceará, com todo respeito ao Ceará, mas perdeu 2 pontos, esses 2 pontos terríveis, né, na conta do Palmeiras, e principalmente diante do que é o cenário do Campeonato Brasileiro e do que o Palmeiras pode e deve oferecer à sua torcida e o nível de competição, né? O Palmeiras é muito forte para perder pontos para o Ceará, mesmo jogando em Fortaleza, e da forma que fez, né? Conseguindo abrir uma vantagem e tomando o gol no final. Eu lembro que no final a comemoração do segundo gol do Ceará parecia uma final de Copa do Mundo, e tudo bem, eles estão nesse direito, tem que fazer isso mesmo. Foi realmente um grande resultado para o Ceará, mas para o Palmeiras soou como derrota. E aí não dá para você ver, não dá para você acompanhar o Roger Machado minimizando esses erros. É aí, Lima, que eu falo que as coletivas do Diego Aguirre são as melhores coletivas do futebol brasileiro. Por quê? Ele não duvida da inteligência do jornalista, e ele não duvida da inteligência do torcedor. Ele joga limpo, ele joga falando nos olhos, e ele é extremamente, realmente sincero nas suas colocações. Esse problema do Palmeiras, Lima, de fazer 2-0 e dar uma brecada, dar uma segurada, é um problema crônico do Palmeiras, do time do Roger Machado. Ele não consegue mudar esse cenário, e é só a gente lembrar que no Campeonato Paulista contra o Santos, naquele mata-mata da semifinal, que daí acabou levando o Palmeiras na final, mas nos pênaltis, o Palmeiras fez a mesma coisa. No primeiro jogo no Pacaembu, controlou o jogo, abriu frente ao Santos, não fez mais gols, e aí no segundo jogo passou sufoco e acabou indo para os pênaltis para garantir um lugar na decisão. Ou seja, esse esquema realmente caranguejo, né, de ficar ali tocando bola de lado, sem muito interesse, querendo administrar uma vantagem, você pode fazer isso, mas você tem que estar com um time muito bem afinado, muito bem montado e muito bem definido para você adotar essa postura. Caso contrário, você toma realmente umas invertidas, como o Palmeiras tomou contra o Ceará. E na final do Paulista foi a mesma coisa em Itaquera, né, Salgueiro? Fez um gol com 5, 6 minutos do primeiro tempo com o Borja, não matou o Corinthians ali e depois dançou na arena dele, quer dizer, então, e eu não consigo entender a diferença de postura, porque o Palmeiras jogou muito contra o Grêmio lá em Porto Alegre, aí acho que passa um pouco por aquela história assim, bom, contra o Grêmio a gente tem que ficar ligado o tempo todo, porque é um super time, não sei o quê, aí pega o Ceará, faz 2-0, Ceará, tranquilo, agora já era. E aí dança. E outra coisa também que a gente comentou ontem durante o jogo, eu e o Zé Boquinha, é que parecia que o Palmeiras estava jogando com o Ceará, mas pensando no Flamengo, né? Aí teve um momento que ele tirou o Dudu, porque já estava pendurado para não perder o Dudu. O Moisés entrou, mas também entrou pendurado, então também já não dividia tanto, entendeu? Então o Palmeiras acho que ficou mais preocupado com o Flamengo e esqueceu que os 3 pontos ontem lá em Fortaleza eram fundamentais, até para chegar no jogo contra o Flamengo numa condição melhor. Se o Palmeiras ganha ontem, né, ele chegaria a 20 pontos, e se ganhasse do Flamengo, ele diminuiria a vantagem para 3, quer dizer, uma vantagem absolutamente, né, que você pode buscar. Agora, ficou a 8 pontos do Flamengo, né? Se o Flamengo ganhar, então, abrir 11, aí praticamente mata, né, a possibilidade. Então, eu acho que foi um resultado terrível,
pelo potencial, o torcedor do Palmeiras tem todo motivo hoje de estar irritado com o seu time, porque estava desenhado uma goleada. O Ceará estava mortinho a partir do segundo gol. Era só ir para cima, fazer o terceiro, o quarto, e aí sim, aí você pode ficar tocando bola e tal. Porque aí se você toma um gol ou dois, não vai acontecer nada, né? Mas numa situação daquela que já levou para o vestiário uma vantagem mínima, porque fez 2-0, mas tomou um gol ainda no primeiro tempo, o Palmeiras deveria ter matado o jogo no segundo. Não matou, e agora esses 2 pontos vão fazer muita falta lá na frente. E por se falar em matar, esse matou e matou legal. O Flamengo ganhou de 2-0 do Paraná, gols do Diego e do Viseu. O Viseu é um fenômeno, né? Ele entra no segundo tempo, pode ter certeza que ele vai guardar. Fez contra o Corinthians, fez contra o Fluminense e ontem de novo marcou o segundo gol. E depois da partida o Vinícius Júnior já falava em tom de despedida, né? Porque o Real Madrid está batendo o pé e deve mesmo levá-lo agora já, né? No mês de julho para Madrid. Sempre falo e hoje bateu um pouco de alegria, um pouco de tristeza que pode ter sido o último meu jogo aqui no Maracanã com a camisa do Flamengo, mas focar na quarta-feira, curtir esse momento que eu vou ter hoje com minha família e amanhã já mudar a chave. É legal botar no cofre milhões, mas é duro ver um jogador como o Vinícius indo embora nesse momento fantástico do Flamengo, não é, Salgueiro? É uma derrota, né, Lima? É uma derrota para todo mundo, né? Mesmo para quem não é flamenguista. É uma derrota do futebol brasileiro. Por mais que isso se torne uma coisa corriqueira, em algum momento ela bate a gente realmente e faz com que a gente fique mal, porque, a gente só está exportando coisas boas, as coisas medianas ficam por aqui, o nosso produto fica muito pobre e a gente fica batendo palma para os outros lá fora, né? Realmente que pega esse material, lapida e realmente só conta com jogadores de ponta lá fora. É muito ruim o Flamengo, né? O Vinícius Júnior mesmo não consegue criar uma identidade no clube, apareceu muito cedo e já vai embora muito cedo. Lima, cada dia que passa nós estamos mais pobres de ídolos, né? E de referências aqui, né? No futebol brasileiro. Para mim hoje é impossível você ver um jogador da qualidade, por exemplo, do Rogério Ceni fazer história num clube brasileiro. Não vai acontecer. Assim como não vai acontecer um novo Marcos, assim como não vai acontecer outros tantos jogadores aí que tiveram uma identidade, o Zico no Flamengo, né? Já que a gente está falando de Flamengo, Roberto Dinamite no Vasco, enfim. É muito difícil. Infelizmente, cada vez mais eles estão indo embora mais cedo. O Flamengo provavelmente não vai contar com o Vinícius Júnior. Agora, fica a pergunta, né? Até que ponto o Flamengo vai sentir a saída do Vinícius Júnior para a Copa do Mundo, pós-Copa do Mundo, parece que já é uma certeza, ou pelo menos lá na Gávea já é tratado como uma certeza. E aí, Lima, será que isso vai mexer demais com o Flamengo, que tem uma garotada boa e parece ter peças de reposição importante, né? E não é só o Viseu também, né? O Viseu, eu acho assim, claro que perder o Vinícius é ruim, mas nesse momento eu acho que perder o Viseu é pior, sabe por quê? Porque o ceifador não tá legal, né? E o Viseu, os gols que o ceifador não marca, o Viseu vai lá e marca, né? O Henrique Dourado. Então, eu acho que o Flamengo vai sentir essas duas perdas, né? Já tem aí alguns meninos subindo e tal, mas até eles pegarem o jeito, não sei. De qualquer maneira, é aquela história. Quando o time está embalado, Salgueiro, é mais fácil você repor as peças, concorda? É duro você repor peça quando o time está para baixo, quando a fase é ruim, quando a torcida está pegando no pé. Porque quando o time está bem, a torcida perdoa certos erros, né? Um garoto entra lá, perde um gol cara a cara, sei lá, dá um passe errado, aí sofre um gol. A defesa do Flamengo ontem foi o Tuller e o Léo Duarte, né? 2 jogadores que vieram da base também. E eles estão jogando bem, principalmente o Léo Duarte, que já vem numa sequência. O Tuller está entrando agora. Então, é aquela fase que se um garoto desse errar, o torcedor até assimila o erro. É diferente de quando o time está mal, que qualquer erro vira uma coisa imperdoável. Aí a torcida já pedindo para o cara ser execrado, né?
aquela coisa toda. De qualquer maneira, eu acho que o Flamengo vai sentir e talvez perca também o Cuéllar, né? Estão dizendo aí que o Cuéllar também seja negociado, que até o Lucas Paquetá pode sair. Aí já, se saírem mais... Vinícius Júnior, Viseu, se sair o Lucas Paquetá e também o Cuéllar, aí eu já começo a achar que a coisa fica complicada demais pro Flamengo, viu, Salgueiro? Ninguém aguenta, né, Lima, uma saída assim em massa ou de 2 ou 3 jogadores, já sentem demais, né? E aí pode ter o diferencial do Campeonato Brasileiro no segundo semestre, Lima, ou depois da Copa do Mundo, porque, por exemplo, o Palmeiras, que é um dos times favoritos, apesar em que pese o tropeço para o Ceará no final de semana, é um clube que talvez não corra tanto risco de perder jogadores. E a peça de reposição pode vir de qualidade e rapidamente. Então, esse pode ser o pulo do gato e mudar o cenário do Campeonato Brasileiro no segundo semestre. Bom, o Palmeiras a princípio deve perder só o Keno, né? Que é um bom jogador, mas não acho também que a saída do Keno irá desestruturar absurdamente o Palmeiras, né? E perdeu o Tietê, né? Mas o Tietê nem vinha sendo titular. Não vinha jogando, quer dizer, não vai mudar o preço do dólar. Esse aí eu acho que o Palmeiras não perdeu o Tietê. O Palmeiras ganhou 20 milhões de reais. É diferente, né? Porque o Tietê era um cara para compor elenco, né? Um cara que vai, né, resolver a vida do Palmeiras. Agora, o Keno, em alguns jogos, ele entrou e resolveu, né? A gente está falando de um time que está em estado de graça, que é o Flamengo, e aí o outro lado da moeda, né? O Santos mais uma derrota, na Vila Belmiro, Léo Veríssimo expulso, né? Vai lá, é aquela história, vai lá reclamar com o juiz, aquela coisa toda, né? E acabou, aliás, Lucas Veríssimo, Léo Cittadini. Lucas Veríssimo expulso, e aí desandou de vez, né? E o Jair, rapaz, eu não gosto de usar muito a palavra dó, mas foi o que eu senti. Para você perceber como ele estava desorientado, Salgueiro, depois da derrota de ontem, fizeram uma pergunta para ele, né, sobre essa sequência de derrotas e tal. Como é que ele poderia explicar isso? Qual o motivo de tantas derrotas no Campeonato Brasileiro? Ouça o Jair. É difícil lembrar os outros jogos, né? Acho que a gente acabou agora de terminar de novo a redundância do jogo do Inter. Eu acho mais fácil responder um pouco do jogo do Inter sobre buscar as outras derrotas. Eu também tenho algumas coisas boas para buscar, mas minha cabeça está ainda no jogo muito fresco. Se a gente puder falar um pouquinho do jogo do Inter, que já foi uma derrota também, se quiser esquecer as outras, a gente fala. Quer que eu fale do Inter? Das outras eu não lembro. Tá muito em cima assim, do jogo, eu estou ainda na cabeça nesse jogo. O que faltou hoje foi a gente ficou com um jogador a menos, né? Nós fizemos um grande jogo contra o Corinthians, não sei se você lembra, uma grande goleada contra o Vitória, não sei se você lembra, foram os últimos 2 jogos. E hoje, depois que nós tivemos com um jogador a menos, realmente nós tivemos dificuldade de conseguir o empate e depois a vitória. Travou, né, Salgueiro? Travou, Lima, e diante da sensibilidade da nossa experiência, né, a gente saca que pelo tom da voz, pela forma que ele coloca, ele está entregando os pontos, né, infelizmente. É verdade. Olha, sinceramente, eu não conheço o Jair pessoalmente, mas ele me passa a melhor das impressões, né? Eu torço para esse rapaz, acho que ele me parece ser um cara muito correto, tal. Não está dando certo no Santos, é verdade. Fez um grande trabalho no Botafogo, mas sinceramente, é um cara que eu gostaria de ver assim fazendo sucesso, o Jair Ventura. Sabe aquela pessoa que você gosta dela de graça? É o Jair. Nem conheço, né? Mas eu fiquei assim até chateado, porque ele travou, e é normal que trave, é uma sequência muito complicada do Santos, né? Tem hora que o cara não tem mais o que falar, essa é que é a verdade, porque você trabalha lá do jeito deles, tal, faz o que pode fazer, aí é uma derrota atrás da outra, né? E aí chega uma hora que você não tem mais o que falar. Infelizmente o Jair tá nesse momento, né? Tá insustentável. Eu acho que seria melhor até para ele, para a sequência da carreira dele, ele sair do Santos, tentar respirar novos ares, e o Santos toca a vida dele aí, traz um outro técnico, o que, aliás, né, infelizmente também tem sido uma rotina, né,
na vida do Santos, essa troca constante de técnicos, e a gente sempre vê onde vai dar, né? Quando começa a trocar muito de técnico, a gente vê o que acontece. E aí também vira uma contradição da gente na imprensa, né, Salgueiro? Porque a gente vive defendendo permanência de técnico, que não é bom trocar toda hora, mas, né? Você vê, a situação do Jair não está legal e muita gente, inclusive na imprensa, pede a cabeça do Loss, que acabou de começar o trabalho dele. Então tem hora também que a imprensa é contraditória, né, Salgueiro? Ao mesmo tempo que a gente fala, não pode trocar de técnico toda hora, porque isso aí não dá certo, não sei o quê, a gente fala, não, mas esse cara aí já dá para ver logo de cara que ele não tem futuro nesse time e tal. A gente também tem que achar aí um ponto, Salgueiro. Me ajuda nessa aí. Ô Lima, e esse meia-culpa é importante fazer, né? Concordo com você plenamente e eu vou te falar uma coisa, eu me policio direto para não cair nessa coisa, né? Nessa vala comum, realmente de você pedir planejamento e pedir a cabeça do treinador ao mesmo tempo, né? Você tem que tomar cuidado com isso e eu vou mais além, sabe? Eu escrevi agora há pouco no Twitter que eu não quero pautar ninguém, mas tinha programa esportivo, eu acompanhando agora, pedindo mudança no time do Tite mesmo antes da estreia. Pô, o time do Tite já está mais do que definido há tempos. Fez 2 últimos amistosos, venceu, quer dizer, é um time que fez uma eliminatória boa. Você vai pedir mudança antes da estreia contra a Suíça, ficar projetando. É muita falta do que fazer, é muita falta do que comentar, do que debater, né? Então, realmente, cada um na sua praia. Agora, eu concordo com você. A partir do momento que a gente pede planejamento, a gente pede convicção, a gente pede aposta no trabalho, a gente cai naquele jargão de sempre da cultura do futebol brasileiro de pedir a cabeça do treinador. Isso é muito ruim. A gente tem que entrar num consenso mesmo e defender a mesma coisa. Ter realmente uma linha de conduta e de pensamento igual e não sair do foco, do prumo. Um dos argumentos do Andrés, quando questionaram o Loss, foi esse. Ele falou, vocês da imprensa são engraçados. Vocês vivem defendendo a permanência de técnico. Quando a gente quer manter, vocês acham que a gente tem que mandar o cara embora. Então, vocês têm que se decidir. E já que você levantou a bola, vamos então falar da seleção brasileira. E ontem o Brasil sapecou 3-0 na Áustria, um jogo que parecia que seria duro, aquele ferrolho austríaco, a Áustria empolgada pela vitória diante da Alemanha nos primeiros 10, 15 minutos, até achou que podia jogar de igual para igual contra a seleção brasileira, foi para cima, aquela coisa toda, mas aí veio o gol do Gabriel Jesus no primeiro tempo, né, virou 1-0, e na segunda etapa, quando o time austríaco tentou sair, né, para empatar, aconteceu isso aqui, ó. Mas a sobra do William, recebeu, caminhou para o Neymar, dominou, matou no peito, dentro da área, fez a jogada, pintou, golaço! Do Brasil! Neymar! Mexe no placar e amplia. E com ele tem que ser gol bonito. Foi um golaço contra a Croácia. Hoje de novo. Recebeu. Ele podia ter batido logo na primeira. Não, aí ele deu uma entortada. Deixou o zagueiro austríaco caído no chão, sentado com o bumbum na grama. O camisa 3, Dragovic. E aí, só rolou, tirando do goleiro Lindner. 18 do segundo tempo. Brasil 2, Áustria 0. Essa foi para deixar zagueiro com o bumbum no chão, hein, Salgueiro? Foi, Lima. Que golaço, né? Realmente que golaço. Eu dizia ontem, né? Nós batemos um papo aí durante a transmissão, eu, você e o Zé. E eu dizia o seguinte, né? Que a expectativa que eu tinha com relação ao Neymar se confirmou ontem, né? Um jogador muito mais solto, muito mais leve, muito mais confiante do que foi contra a Croácia. E contra a Croácia ele já tinha feito um golaço e ontem realmente foi um gol de futebol de salão, né? Parecia a bola pesada, aquela puxada que ele deu e o toquezinho na saída do goleiro é de jogador especial, é de jogador realmente
craque, candidato a gênio, e o Neymar é o grande nome da seleção brasileira. Num determinado momento, ontem nós até pegávamos no pé do Tite, né? Tira o homem, pelo amor de Deus, os caras estão batendo, os caras estão chegando junto, mas o Neymar saiu no momento que ele quis sair. Ele está morrendo de vontade de jogar bola, e a gente analisando e vendo, e tendo a certeza que o Neymar está com fome de bola às vésperas da estreia da Copa do Mundo, isso é bom demais para a seleção brasileira, Lima. E o Tite está feliz? Fiquei muito feliz. Falei pro intervalo e vou falar no final do jogo, porque nós não fizemos ainda. Sim, extremamente orgulhoso. Uma concentração, um nível de concentração, competitividade leal, a equipe fez 8 faltas só. Um número representa uma marcação agressiva para tomar a bola e para jogar. E aí tu tenta, nas triangulações, nas inversões, um momento de infiltração. O Tite tem que estar feliz mesmo. Agora, felicidade é uma coisa, empolgação é outra. Também não podemos entrar naquele clima de oba-oba, né, Salgueiro? É verdade, Lima. Mas eu acho que esse ponto, eu acho que o Tite trabalha muito bem. O Tite trabalha muito bem esse ponto aí de focar os jogadores, de tirar esse oba-oba, de blindar o time. E ele não blinda o time blindando a seleção, fazendo a seleção criar aquela áurea antipática com imprensa, com torcida. Não. Ele trabalha muito bem o emocional dos jogadores. A gente acompanha o Tite desde da época de jogador e depois passando como treinador do São Caetano até. A gente acompanha o trabalho dele bem de perto, então a gente sabe que ele trabalha muito bem isso aí. Então, nesse quesito, nesse ponto, eu estou bem confiante que ele vai conseguir blindar a seleção, Lima. Bom, na sua opinião, Salgueiro, esse é o time que começa a Copa? Quando eu digo esse, é no sentido de que o Thiago Silva ganhou a posição do Marquinhos na quarta zaga, ou na zaga central, e o Gabriel Jesus é mesmo titular, em que pese o fato de que algumas pessoas queiram o Firmino no ataque brasileiro. Então, Lima, mas nesse ponto aí também eu acho que está mais do que definido, né? O Firmino é uma ótima opção para a seleção brasileira e vai ficar como opção. Tudo bem, a Copa do Mundo é uma competição de tiro curto e se as coisas não funcionarem no primeiro, no segundo, no terceiro jogo, eu acho que até para o terceiro jogo uma mudança pode acontecer, sem dúvida nenhuma, porque daí os treinos pesam, a pressão pesa, a pressão por resultados, por vitória aumentam. Agora, para mim está muito claro que o Firmino e o Douglas Costa serão opções importantes do Tite para a entrada no jogo e são opções maravilhosas mesmo. O Firmino está numa ótima fase. Agora o Gabriel Jesus tem a confiança do Tite. O Tite leva muito em consideração essa coisa da confiança, do olho no olho, do cara que levantou a seleção brasileira com ele, que deu um outro astral para a seleção nas eliminatórias com ele. Então ele se fecha com o time e ele ganha o time nessa confiança. É fato que se tiver que mexer ele vai. Mas eu acho que num primeiro momento o Firmino vai ficar como uma ótima opção de banco. Você tem essa coisa do, como a gente costuma dizer, do Pacheco, né? Aquele brasileiro convicto e tal, de que o Brasil deveria ter feito um jogo de despedida em território nacional antes de ir para a Copa, ou o planejamento da CBF foi o correto, jogando 2 partidas na Europa, já ali mais ou menos próximo de onde o Brasil iria ficar, tal, que no caso é Sochi, né? O que você pensa disso, Alberto? Tem gente que fica batendo no peito, poxa, o Brasil tinha que ter feito um jogo aqui no Maracanã, sei lá onde, para se despedir da galera, os jogadores são muito distantes da galera, tal. O que você acha disso? Então, Lima, você sabe que isso aí virou meio que cultural, se tratando de antes de Copa do Mundo, né? Do Brasil fazer um jogo assim. Eu lembro que em 94, né, a seleção brasileira, antes de ir para os Estados Unidos, fez um jogo, se eu não me engano, você tem uma memória melhor que a minha, em Recife, né? Isso. Em que os jogadores entraram de mão dada, tal, e isso aí ficou... Existe muita superstição, existe muito essa coisa da cultura do futebol brasileiro, está muito ligado a essas coisas de sorte. Então, mas eu acho que a CBF aí 2 coisas, viu, Lima? Eu não sei se dinheiro pesou, porque a gente sabe que para a CBF isso tem um peso muito grande, ou se realmente aí nesse caso específico de um jogo em Londres e outro jogo em Viena,
se pesou mesmo o planejamento, pesou mesmo a programação da seleção brasileira. Aí o Edu Gaspar e o Tite tomaram a frente e definiram por isso. Eu acho que não precisava não, apesar que eu estou achando tudo muito estranho no país, viu, Lima? Eu estou achando que não está com clima de Copa do Mundo. Eu espero realmente que a partir de quinta-feira o país comece a respirar um pouco mais a Copa do Mundo. A gente tem as nossas mazelas, a gente tem os nossos problemas. O futebol é a coisa mais importante dentre aquelas menos importantes no país, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que é importante, né? A gente disputar, a gente torcer, a gente abraçar a seleção brasileira, até porque esse trabalho do Tite merece, né? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E a partir de amanhã, hoje os jogadores estão de folga, alguns foram para uma praia, já que o Brasil está num resort, né, em Sochi, né, que é uma cidade litorânea. Então, os jogadores estão dando aquela relaxada e a partir de amanhã começam os treinos. E aí fica a expectativa pelo Fred, pelo Renato Augusto, mas ao que parece, eles estarão normalmente com a seleção brasileira. Não estou imaginando um corte a essa altura do campeonato, não. Até porque também não são jogadores titulares, né, e que não precisam apressar um tratamento para poder entrar em campo. Então eles podem se cuidar e ficar à disposição do Tite a partir do segundo ou do terceiro jogo. Isso é o que eu penso. E você, Salgueiro? Eu também penso dessa forma, Lima. Eu acho que é mais ou menos nessa linha aí e ressalto com você tudo isso que eu falei anteriormente, né? Da linha de trabalho, da conduta do treinador, da forma que a seleção brasileira vem se portando. Então eu acho que é mais ou menos nessa linha e não tem o porquê dessa mudança imediata, dessa mudança pontual agora, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, fato é que é o seguinte, hein? Nós teremos quarta-feira ainda uma rodada do Brasileirão, né? Com transmissão da Rádio Futebol Clube aqui, Palmeiras e Flamengo, né, jogaço na Arena do Verdão, quarta-feira às 9h, e a partir de quinta você vai acompanhar a nossa cobertura especial de Copa do Mundo nos moldes do plantão da Champions, do plantão da Liga Europa, ou seja, com muito comentário, muita informação, muito detalhe, muitas curiosidades. No momento em que a bola estiver rolando, né, você vai estar com a gente aqui acompanhando a Copa do Mundo 2018 na Rússia. Salgueiro, grande abraço e até mais, hein? Tá bom, Lima. Falamos durante então a programação da Rádio Futebol Clube. Um abraço. Outro. A qualquer momento tem Click Time com as informações mais importantes para você. Logo mais às 20h, o Boa Noite Esportes. Futebol internacional, Brasileirão, Seleção Brasileira, Copa do Mundo, tudo aqui. Toda a nossa programação fica arquivada em podcast. Você pode acessar quando quiser através do www.radiofutebolclube.com.br do seu tablet, celular ou computador. Aproveite para acompanhar também a nossa programação especial sobre a Copa 2018. Obrigado a você que curte as nossas páginas das redes sociais através do @RádioFutebolC, @RádioFutebolC no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Rádio Futebol Clube. Somos apaixonados por esporte.